Essa aula sobre sistemas distribuídos, a gente vai falar de diferenças finitas aplicada a regime transiente dessa vez. Então, o material é o Sengel, a seção 5.5. O objetivo dessa aula é mostrar como a gente vai alterar a formulação em diferenças finitas para condução de calor e aplicar agora para regime transiente. Isso aqui vai ser aplicável para problemas de qualquer dimensão. A gente viu uma e duas dimensões até aqui. E como a gente usa os métodos explícito e implícito para essa formulação. Então a gente vai falar sobre essa formulação para problemas de regime transiente, explicando como é que a gente vai modificar o balanço de energia para considerar a variação da temperatura no tempo, e também como é que isso vai implicar nos métodos explícito e implícito. São duas maneiras de você enxergar a equação de diferenças finitas com variação no tempo. E a gente vai aplicar isso aqui para exemplos de uma e duas dimensões. O problema de condução de calor em regime permanente, usando o método de diferenças finitas, implica em calcular a temperatura em pontos discretos no meu espaço. E essas temperaturas não vão variar no tempo. Então, a gente tinha a temperatura Tm para cada nó m. Isso aqui só está variando ao longo do espaço, mas não ao longo do tempo. Agora, em regime transiente, as nossas temperaturas calculadas para cada ponto discreto no espaço também vão variar no tempo. Então, eu vou calcular em pontos discretos no tempo também. Tá? Então, eu tinha aqui a temperatura no meu nó M, e agora eu vou ter a temperatura no nó M no instante I. Então eu vou, por exemplo, se for um problema unidimensional, eu teria as temperaturas distribuídas ao longo de uma coordenada, certo? E isso aqui vai ser, por exemplo, agora replicado várias vezes, uma vez para cada instante do tempo que eu vou estar calculando a temperatura. Tá? Então no instante 0 eu vou ter uma distribuição de temperaturas no espaço, no instante 1 eu posso ter outra, e assim por diante. Tá? Como a gente já viu antes, o problema da condução de calor é dado pela equação de Fourier-Biot, e quando a gente considera ela tridimensional em coordenadas cartesianas, vou ter a segunda derivada da temperatura no espaço, em x, y e z, mais um termo de geração de calor, mais o termo transiente. Esse termo transiente não era considerado até aqui, que a gente estava fazendo regime permanente. E a gente não considerava porque a gente dizia que a temperatura não variava no tempo. Agora ela vai poder variar no tempo. O método balanço de energia agora para regime transiente vai ser considerado para um elemento M, e esse elemento M pode ser de qualquer formato. A gente já viu problemas de uma e duas dimensões, e a única coisa que variava entre eles seria o número de interfaces que esse elemento vai ter com a vizinhança, certo? Então, essa formulação aqui vai considerar um elemento qualquer de qualquer dimensão, e vamos continuar considerando que o calor conduzido para o elemento através da superfície vai ser positivo. Então, a gente vai considerar os termos nesse balanço de energia muito similares com o que a gente viu em regime permanente. Vai ter o termo que considera o calor que é passado pelo elemento através das superfícies. Vai considerar um termo também que vai ter o calor gerado no próprio elemento. Isso aqui, antigamente, o que estava à direita era o termo transiente que a gente considerava zero. Agora não vai mais ser zero. Então, o primeiro termo vai ser o calor transferido para o volume do elemento por todas as suas superfícies durante um período ΔT. Tá? Então era o fluxo de calor e o calor total durante um período vai ser esse período vezes o fluxo. O calor gerado no volume do elemento durante ΔT vai ser o fluxo também, certo? A potência de calor gerada vezes o período. Isso aqui vai ser igual a mudança no conteúdo de energia do volume do elemento durante esse período. Tá? Então, a energia que está variando no meu elemento vai ser calculada dessa maneira aqui. A massa, ou seja, o volume do elemento, vezes a densidade, vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura. Então, considerando aqui que a variação de energia no meu elemento é a variação de energia térmica devido à variação de temperatura, e dividindo tudo por ΔT, o período no tempo, eu vou ter a equação, a somatória dos fluxos de calor por todas as fronteiras do meu elemento, mais a potência de geração de calor no meu elemento, vai ser igual a ρ, volume do elemento, calor específico, vezes a diferença de temperatura nesse elemento dividido pelo período. A diferença de temperatura vai ser o quê? A temperatura no meu elemento M,
no instante futuro, menos a temperatura no meu elemento M no instante atual. Tá? Então, no meu lado direito aqui, eu vou ter as temperaturas no meu elemento em instantes diferentes, certo? Se eu estou no instante I, eu estou considerando que o instante futuro é o I mais 1. Então, essa variação de temperatura nesse período de tempo seria uma aproximação da minha diferencial da temperatura no tempo, certo? Agora, nesse lado esquerdo, o meu fluxo de calor, por condução, convecção, depende da temperatura, certo? Agora, em qual instante eu estou falando? Agora, minha potência de geração de calor no meu elemento. Muitas vezes ele é constante nos problemas, mas pode ser variável no tempo. De qual instante eu estou falando dessa geração? A resposta para isso aqui vai definir qual método que a gente vai usar para fazer a nossa formulação de diferenças finitas, e cada um deles vai ter sua característica bem específica. O primeiro método seria o método explícito, em que eu vou calcular o meu lado esquerdo da equação baseado nas temperaturas do instante atual, I, e também nas propriedades do instante atual, I. Tá? Então, nessa equação, que eu vou ter uma para cada nó, uma para cada elementozinho, eu vou ter uma única temperatura no instante futuro, certo? Que é a temperatura do próprio nó no instante futuro. Então, para eu calcular essa temperatura, eu simplesmente faço os cálculos usando os dados que eu conheço, a temperatura atual e as propriedades do instante atual. Então, esse método é de fácil implementação, e só que ele impõe algumas desvantagens, como eu tenho que ter um limite para ΔT, um período que eu estou avançando no tempo, para evitar instabilidade. Se eu usar um ΔT muito grande, eu posso fazer a temperatura ir para o infinito, por exemplo. Vai ser um resultado que vai desafiar as leis físicas. O outro método seria o método implícito, em que o lado esquerdo do meu balanço de energia vai ser calculado usando as temperaturas futuras e propriedades futuras, no instante I mais 1. Tá? Então, para uma única equação, certo, de balanço de energia que eu tenho para cada elemento, eu posso ter mais de uma incógnita, mais de uma temperatura no instante futuro. Tá? Então, para eu poder resolver as temperaturas nodais, eu vou ter que resolver um sistema de equações. E então, as temperaturas nodais vão ser resolvidas simultaneamente para cada instante. Bem mais complicado que o método explícito. A grande vantagem desse método é que ele não vai impor um limite para que o meu sistema seja instável. Então, eu posso usar períodos no tempo, períodos que eu estou avançando no tempo relativamente grandes, e ele não vai causar uma instabilidade. A temperatura não vai para o infinito, por exemplo. Mas note que o sistema ser estável não significa que ele vai ser preciso. Então, se eu usar um ΔT muito grande, certo? Um período no tempo muito grande, eu vou ter um resultado que não está indo para o infinito. Ele vai dar um resultado que talvez faça sentido, mas vai ser um tanto quanto diferente do analítico. Tá? Mas comparando com o explícito, usando períodos similares ao explícito, ele vai ter uma precisão melhor. Tá? Então essas seriam as duas grandes vantagens do método implícito. Nenhum deles é muito melhor que o outro assim não. Tá? Cada um deles tem aplicações diferentes. No método explícito, independente do número de incógnitas, se eu tenho, por exemplo, n incógnitas, eu vou simplesmente calcular n vezes as temperaturas e já consegui a resposta para cada instante do tempo. Tá? Agora, no método implícito, o meu sistema, o número de cálculos que eu estou fazendo para resolver para cada instante, vai aumentar de modo quadrático com o número de incógnitas. Tá? Então, se eu tenho um sistema muito grande, que eu teria que calcular muitas temperaturas iguais simultaneamente. Então, isso aqui vai ser proibitivo quando eu tenho um número de incógnitas gigante. Tá bom? Então, cada um vai ter sua aplicação e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Basta saber quais são elas para você escolher qual é o método mais adequado para você. Bom, vamos detalhar agora o método explícito. Ele é chamado explícito porque eu consigo definir explicitamente a temperatura nodal M no instante I mais 1 em termos das temperaturas em I, tá? No instante atual. Então vai ser uma equação com uma única incógnita. Então eu vou pegar a minha incógnita e isolar ela. E aqui eu já vou ter todos os valores conhecidos à direita. Certo? O único problema, como a gente já disse, não é incondicionalmente estável. Então vai ter um ΔT máximo, vai ter um período máximo que eu vou usar,
E acima disso, ele vai ser instável, ele vai colocar temperaturas indo para o infinito, por exemplo. Tá? Então o meu ΔT tem que ser suficientemente pequeno para ter uma aproximação de uma solução real. Agora, o critério de estabilidade, para que eu saiba qual que é o meu limite de período para eu usar, ele é definido matematicamente ou pela segunda lei da termodinâmica. E, em resumo, é isso aqui. Satisfeitos-se todos os coeficientes de todos os TMI, nas expressões de TMI mais 1, forem maiores ou iguais a zero. Tá? Então, quando eu coloco isolado na esquerda as minhas temperaturas no instante futuro, os coeficientes da temperatura nesse mesmo nó, no instante atual, todos eles têm que ser maior ou igual a zero para esse sistema ser estável. Tá bom? O meu método implícito, ele vai ter a combinação de mais uma temperatura nodal no instante futuro e mais um, e uma única equação. Certo? Então eu vou ter mais de uma incógnita para uma única equação, e por isso eu vou ter que resolver o sistema completo. Então para cada elementozinho m, eu vou escrever uma equação, certo? Em que eu posso ter temperaturas vizinhas, espacialmente falando, no instante futuro. Posso ter também uma geração, vamos supor que a geração também dependa da temperatura, em um caso bem mais geral. Ele vai ter também, eu não conheço exatamente qual que é minha geração, se ela depender da temperatura futura. Tá? Então, eu isolo na esquerda tudo que tem incógnita, tudo que depende da temperatura futura, e à direita, tudo que é conhecido. Tá? Muitas vezes a nossa geração é conhecida, então pode acabar indo para o lado direito também. Então, depois da gente fazer a formulação completa, usando o método implícito ou explícito, a gente vai andar no tempo com o passo ΔT escolhido. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que escolher qual passo no tempo que a gente vai usar. Se a gente for usar o método explícito, a gente tem um critério de estabilidade para obedecer, para seguir. E se for implícito, a gente coloca algum passo no tempo, que depois a gente pode ir refinando para ver se a gente realmente está com um passo bom ou não. Então, para cada instante no tempo, vou calcular todas as temperaturas Tm no instante i mais 1 a partir das temperaturas Tmi conhecidas. Nesse método aqui, eu tenho que partir de um conjunto de temperaturas conhecidas. Tá? Então, esse aqui é um típico problema de valor inicial. E eu vou começar com as temperaturas conhecidas no t igual a zero. E a partir daí eu vou progredir no tempo. No nosso problema unidimensional, considerando condição de calor em parede plana, vamos supor que eu tenho espessura L e vou ter nós de m seções, ou seja, eu vou ter m mais um nós, de 0 até mzão. O meu ΔX, o meu passo no espaço, vai ser L sobre mzão. E o volume de cada um desses meus elementozinhos vai ser a área da minha parede, certo? Vezes o passo no espaço, ΔX. Para um nó interior mzinho, eu vou ter essa equação, tá? Considerando o balanço de energia. A condução do calor que vem do nó vizinho da esquerda, mais a condução do nó que vem do elemento M mais 1 à direita, tá? Mais o termo gerado, o termo de geração de calor. Então vai ser o meu E ponto vezes o volume do elemento, que vai ser A ΔX. Tá? Então isso aqui vai ser igual ao nosso termo transiente. Seria meu ρ A ΔX, calor específico, Cp, vezes diferente temperatura no meu elemento Mzinho do instante futuro menos o atual, dividido pelo passo no tempo. Então, para esse nó interior, se eu quiser pegar essa equação de diferenças e multiplicar por ΔX dividido por AK, eu vou ter essa outra equaçãozinha aqui já. Vai ser Tm menos 1 menos 2Tm mais Tm mais 1 mais uma geração E ponto Mzinho vezes ΔX quadrado sobre K vai ser igual a ρ ΔX quadrado Cp dividido por K vezes Tm i mais 1 menos Tmi dividido pelo passo no tempo. Agora, tem uma grandeza interessante da gente usar, que seria o alfa, a difusividade térmica. Tá? Então, o alfa vai ser o quê? K sobre o Cp. Então, substituindo por o alfa, a gente vai ter Tm menos 1 menos 2Tm mais Tm mais 1, mais o termo de geração, E ponto Mzinho, ΔX quadrado sobre K,
vai ser igual a ΔX² sobre alfa ΔT, certo? Isso aqui vai multiplicar a diferença de temperatura nos instantes. Então, Tm mais 1 menos Tmi. Uma outra constante interessante da gente usar é o tau, seria o número de Fourier. Isso aqui tem a ver com a relação entre condução e armazenamento de calor no meu elemento. Tá? Então, vai ser alfa vezes ΔT dividido por ΔX². Então, usando esse termo, essa nomenclatura para tal, eu vou ter uma equação no meu nó interior mzinho, Tm menos 1, menos 2Tm, mais Tm mais 1, mais E ponto mzinho, ΔX² sobre K, vai ser igual a Tmi mais 1, menos Tmi, dividido por tal. Certo? Então, se eu for considerar um método explícito, todas as minhas temperaturas e geração de calor que estão à esquerda, eu vou considerar no instante atual, I. Certo? Então, eu isolo o meu Tmi mais 1 e eu vou ter à direita todos os meus dados conhecidos. Então, eu posso calcular minha temperatura no instante futuro para esse nó M. O método implícito vai ser colocando as temperaturas e geração de calor à esquerda no instante futuro. Tá? Então, colocando à esquerda todos os termos que têm as temperaturas do instante futuro e à direita tudo que a gente conhece, considerando que a nossa geração de calor vai ser conhecida no nosso problema inteiro, tá? Casos mais comuns, eu vou ter essa equação para cada nó mzinho. Para o nosso problema bidimensional, eu vou ter uma malha retangular com a distância entre os nós ΔX e ΔY. O meu ΔZ vai ser unitário. A geração de calor pode variar no espaço e no tempo, mas é conhecida. E a condutividade é constante. O volume de cada elemento vai ser ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, mas como ΔZ é unitário, vai ser reduzido para ΔX vezes ΔY. Então, para o meu nó interior Mn, o meu balanço de energia vai ser, primeiro, a soma das conduções dos vizinhos. Certo? Então, eu vou ter a condutividade vezes a área de condução, vezes a diferença de temperatura entre o nó vizinho e o nó Mn, dividido pela distância entre eles. Eu vou ter esses termos de condução para o meu vizinho à esquerda, acima, à direita e abaixo. Tá? Então, vou ter também o meu termo de condução, vai ser o meu E ponto Mn, vezes o volume do elemento, ΔX vezes ΔY. Isso aqui vai ser igual a ρ, ΔX ΔY, que vai ser o V do elemento, o volume do meu elemento, vezes Cp, vezes diferença de temperatura no tempo, meu nó Mn, dividido pelo meu período no tempo, ΔT. Então, considerando a minha malha quadrada, ΔX vai ser igual a ΔY, que vai ser igual a L, e dividindo por K, eu vou ter essa primeira equação que a gente escreveu do balanço de energia, vai se reduzir a Tm menos 1N mais Tmn mais 1 mais Tm mais 1N mais Tmn menos 1, ou seja, a soma de todos os vizinhos. Menos 4 Tmn, temperatura do meu nó atual, certo? Mais a geração E.Mn, vezes L² sobre K. Isso aqui vai ser igual a ρL² Cp sobre K ΔT, e também vai ser igual a L² sobre alfa ΔT, vezes a diferença de temperatura no tempo. Tá? Tmn em I mais 1 menos Tmn em I. Se eu considerar que o meu tal vai ser igual a alfa ΔT sobre L², eu vou ter esse termo aqui, esse coeficiente, que está multiplicando a diferença de temperatura no tempo, como sendo 1 sobre tal. Então, para os meus nós interiores, o método explícito consiste em colocar as temperaturas e a minha geração de calor que estão à esquerda no meu balanço de energia, como sendo no instante I, no instante atual. E eu vou isolar a minha temperatura futura, certo? O Tmn em I mais 1. Então aqui eu vou ter os meus dados conhecidos à direita e a minha única incógnita à esquerda. No método implícito, as temperaturas e a geração de calor vão estar todas no futuro, ou seja, no tempo e no instante I mais 1. Então eu coloco tudo que tem de incógnita, ou seja, as temperaturas nesse caso,
a temperatura nodal no instante I mais 1 na esquerda, e na direita todos os dados já conhecidos. Então, para um sistema unidimensional ou bidimensional, eu vou agora considerar os nós de contorno, e eu vou usar o mesmo procedimento que para os nós anteriores, ou seja, fazendo o balanço de energia para os elementos. No caso dos nós anteriores, é tudo muito mais redondinho, tudo muito mais conhecido, certo? Tem tudo a mesma cara, está tudo no mesmo sólido uniforme. Agora, para os nós de contorno, vou ter que verificar cada um dos casos. Pode ter convecção, radiação, fluxo de calor especificado, temperatura imposta, etc. Certo? Mas isso aí vai ser uma mera modificação do que a gente já fez para regime permanente. Vamos ver o exemplo agora 5.5, em que eu vou ter uma condução de calor transiente em placa de urânio, e vai ser um problema unidimensional. E a minha pergunta é, qual é a temperatura da superfície depois de 2 minutos e meio? E aqui é para usar ambos os métodos, explícito e implícito. Vai ser interessante para a gente comparar os dois. Tá? Então, o que seria a temperatura da superfície? Seria essa temperatura em que eu tenho uma convecção. A temperatura do nó zero vai ser sempre 0 graus, é uma temperatura imposta. E isso aqui é como se fosse uma placa de urânio, que tem uma geração de calor. E de um lado eu tenho um resfriamento, está sempre a 0 graus, e do outro lado eu tenho a superfície exposta no ambiente. Então, considerando que eu tenho 4 centímetros de comprimento, de espessura nessa parede plana, dessa minha placa de urânio, a temperatura do meu meio é 30 graus Celsius, vou ter um coeficiente de convecção 45 watts por metro quadrado Kelvin, e eu vou fazer uma descrição bem simples. Emissão igual a 2, ou seja, vou dividir isso aqui em 2 seções, 3 nós. Tá? Então, considerando esses dados da geometria, meu ΔX vai ser L sobre emissão, que vai ser igual a 2 centímetros. Novamente, como eu tenho várias propriedades aqui em metros e tenho comprimento em centímetros, é interessante eu escolher um sistema e converter tudo para esse mesmo sistema. Nesse caso, vamos manter o sistema internacional, então todos os meus comprimentos vão ser considerados em metros. Para o método explícito, o nó 1 seria o nó interior, certo? Porque eu vou ter aqui o nó 1, ele tem vizinhos na esquerda e na direita, então posso considerar ele como nó interior. Então vou usar aquela fórmula que a gente já definiu para o método explícito. Então vai ser o T1 em I mais 1, vai ser igual a tal vezes T0I mais T2I, mais 1 menos 2 tal, vezes T1I mais tal, e ponto 1I, ΔX quadrado sobre K. Tá? Agora, para o nó 2, que é um nó de contorno, eu vou ter que escrever o balanço de energia completo para ver o que vai acontecer. Então, na direita, eu vou ter a minha convecção, que é dada por HA tem infinito menos T2 no instante I. Tá? Esse aqui é um método explícito. Então, no meu lado esquerdo, vou colocar as temperaturas no instante I. Tá? E na direita, eu vou ter a minha condução, que vem do nó 1. Então, vai ser o meu KA vezes diferente temperatura, T1I menos T2I, dividido pela distância ΔX. Eu vou ter também o meu termo de geração, porque isso aqui é uma placa de urânio. Então vai ser o meu... esse termo vai ser dado por E.2 no instante I. Novamente, é um método explícito. Vezes o volume. Seria a área da minha placa, vezes a espessura desse elemento 2. Como esse é um elemento de contorno aqui, eu vou ter a metade da espessura de um elemento completo interior, certo? Então seria só ΔX sobre 2. Isso aqui vai ser igual a massa vezes Cp, ou seja, O vezes A vezes ΔX sobre 2, seria a densidade vezes volume, vezes calor específico, vezes diferença da temperatura no tempo, T2I mais 1 menos T2I, dividido pelo período, ΔT. Então agora, pegando essa equação do balanço de energia, multiplicando por 2 ΔX dividido por Ka, considerando que alfa vai ser igual a K sobre ρCp, e tal é alfa ΔT dividido por ΔX quadrado, eu vou ter essa equação aqui modificada. Tá? Então agora, organizando tudo isso aqui, colocando a temperatura futura à esquerda e tudo que é conhecido à direita, eu vou ter essa expressão aqui que vai me definir explicitamente
a temperatura no meu elemento 2, no meu nó 2, no instante futuro. Tudo isso a partir de temperaturas atuais e a geração de calor atual. Como eu estou usando o método explícito, eu tenho que definir qual que é o critério de estabilidade. Eu tenho que ver, através desse critério, qual que é o período no tempo máximo que eu posso usar para que esse sistema seja estável, que as temperaturas não vão para o infinito. Então, como é que eu faço isso? Eu primeiro observo cada uma das equações explícitas que eu escrevi e vejo quais são os coeficientes que multiplicam a temperatura desse nó, só que no instante atual. E todos esses coeficientes em todas as minhas equações explícitas, eles têm que ser maior ou igual a zero. Tá bom? Então, para essa primeira equação, T1i mais 1 igual a um conjunto de termos aqui, o coeficiente que está multiplicando T1i é 1 menos 2 tal. Na segunda equação de T2i mais 1, o coeficiente que está multiplicando T2i é 1 menos 2 tal, menos tal, 2h delta x sobre k. Tá? Então, esses dois termos aqui, esses dois coeficientes, eles têm que ser maior ou iguais a zero. Então, eu observo qual deles está mais próximo do zero. Primeiro ou segundo? Primeiro vamos analisar aqui. O tal, o que ele vai ser? Alfa vezes ΔT sobre Δx quadrado. Certo? Ou seja, propriedades, parâmetros que sempre são maiores do que zero, multiplicados e divididos. Então, o tal sempre vai ser maior do que zero. H é o coeficiente de convecção. Δx é o espaço, né, a distância entre os meus nós na dimensão x. Condutividade térmica. Então, eu não tenho nenhum número aqui, nenhum parâmetro que seja negativo. Então, eu tenho 1 menos multiplicação de números positivos subtraídos, menos subtração de vários outros números positivos. Tá? Então, esse coeficiente aqui, ele está mais próximo do zero, ele estaria mais próximo do zero do que o de cima. Certo? Então, esse seria o termo com o coeficiente mais restritivo. Está mais próximo de violar o meu critério de estabilidade. Então, eu vou usar ele para ver quais são o ΔT, o passo no tempo que eu vou usar, que vai me manter esse coeficiente dentro do critério. Tá? Então, se ele estiver dentro do critério, ele sendo mais restritivo, os outros estarão também. Tá? Então, qual que vai ser o critério para esse coeficiente em particular? 1 menos 2 tal, menos tal 2h delta x sobre k, vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, isolando o meu tal, que contém o meu ΔX e o meu ΔT também, eu vou ter tal menor ou igual 1 sobre 2 vezes 1 mais h delta x sobre k. E eu sei que o meu tal vai ser igual a alfa vezes ΔT sobre ΔX quadrado. E isolando o meu ΔT, eu vou ter que o meu ΔT, o meu período no tempo, vai ter que ser menor ou igual a ΔX quadrado sobre 2α vezes 1 mais h ΔX sobre k. Ok? Substituindo os valores numéricos aqui, eu vou ver que o meu período no tempo tem que ser menor ou igual a 15,5 segundos. Então, qualquer número abaixo, para o meu período, né, abaixo de 15,5, vai ser também estável. Certo? O meu sistema aqui vai ser estável, minha resposta não vai para o infinito. Então, por conveniência, eu vou adotar o meu período no tempo de 15 segundos. Tá? Então, agora, substituindo os valores dos parâmetros, eu vou ter um valor numérico para tal. Eu vou ter uma equação linear para T1i mais 1 e T2i mais 1. Tá? Tudo isso aqui em função de T1 e T2 no instante i, no instante atual. E considerando as condições iniciais de 200 graus para T1 e T2, então no instante 0, T1 0 e T2 0 vai ser igual a 200. Então, começando no i igual a 0, eu calculo o Ti mais 1, ou seja, a partir das temperaturas no instante 0, eu calculo as temperaturas no instante 1. Tá? Então, o T1, calculando, vai dar 139,7 graus, e o T2 vai ser 228,4. Tá? Então, ou seja, em 15 segundos, passando do instante de t igual a 0 para t igual a 15 segundos, eu vou ter esses valores de temperatura. Então agora, considerando o i igual a 1, eu vou calcular os valores de temperatura para i igual a 2. Tá? Então,
usando as mesmas equações, mesmas expressões explícitas para T1 e T2 no instante i mais 1, eu vou ter T1 no instante 2 vai ser igual a 149,7 e o T2 vai ser 172,8. Continuando assim, até eu encontrar o valor para i igual a 10, eu vou ter a temperatura em L, ou seja, no nó 2, no instante 2,5 minutos, ou seja, no instante i igual a 10, vai ser de 189 graus. Agora, para o método implícito, eu vou escrever a equação para o meu nó 1, é o nó interior, então eu já tenho uma expressão para esse nó interior implícito. Tá? Só tomo cuidado de colocar o T0 como sendo igual a zero, porque ele é uma temperatura imposta. Tá bom? Então agora para o nó 2 é um nó de contorno, eu vou fazer o balanço de energia dele considerando que as temperaturas que eu for usar para os fluxos de calor e geração são do instante I mais 1, não do instante I. Certo? Então, do meu lado direito, eu vou ter a convecção, e considerando o método implícito, vou ter esse fluxo como sendo HA vezes T infinito menos T2I mais 1, mais o meu termo de condução vem do lado esquerdo, certo? Que é a condução que vem do nó 1. Então vai ser o quê? Ka vezes T1I mais 1 menos T2I mais 1 dividido pela distância ΔX. Tá? Então, a minha geração de calor vai ser o E.2 em I mais 1, porque é implícito, vezes o volume, ou seja, A vezes ΔX sobre 2. É um elemento de contorno, então vai ter a metade da espessura do que um elemento interior. Tá? Isso aqui vai ser igual a massa, ρ vezes o volume, que vai ser A vezes ΔX sobre 2, vezes o calor específico Cp, vezes a diferença de temperatura no tempo, do meu nó 2, então T2I mais 1 menos T2I, dividido pelo período no tempo, pelo meu passo no tempo. Com esse balanço de energia e multiplicando por 2 ΔX sobre Ka, considerando que alfa, difusividade térmica, vai ser igual a K sobre ρCp, e o meu tal vai ser igual a alfa ΔT sobre ΔX quadrado, eu vou ter essa equação aqui. E se eu reorganizar ela, colocando as minhas incógnitas à esquerda e valores conhecidos à direita, eu vou ter essa equação. No método implícito não tem um limite para o meu passo no tempo, mas para efeitos de comparação eu vou usar o mesmo do método explícito, ou seja, vou usar um passo no tempo igual a 15 segundos, tá? Porque é interessante para a gente dar uma comparada nos dois resultados. E substituindo os valores dos parâmetros, o meu tal vai continuar sendo esse mesmo valor numérico. Certo? Então, substituindo os outros valores dos parâmetros e dados conhecidos, eu vou ter essas duas equações para cada instante no tempo. Certo? Então, nota que você tem cada uma dessas equações, você vai ter duas incógnitas e você vai ter que resolver simultaneamente esse sistema para cada um dos passos no tempo. Então, para o primeiro passo no tempo, certo? Considerando também as temperaturas uniformes da mesma maneira que a gente viu, certo? Ou seja, o T inicial vai ser 200 graus, então T10 e T20 vai ser igual a 200. Então, no instante inicial, o I vai ser igual a zero, ou seja, o T vai ser em 0 segundos, e estou calculando para o I igual a 1, 15 segundos, certo? Então, esse aqui vai ser o meu sistema. Como eu já conheço os meus T1 e T2 em 0, isso aqui fica tudo numérico. E quando eu resolver esse sistema 2x2, a temperatura 1 e 2 no meu instante I igual a 1 vai ser igual a 168,8 e 199,6. Considerando agora I igual a 1, ou seja, progredindo no tempo a partir do tempo igual a 15 segundos, ou seja, estou vendo qual que é a temperatura no tempo igual a 30 segundos, eu vou usar as mesmas duas equações, o mesmo sistema de equações que a gente já obteve, e resolvendo ele, considerando agora novas temperaturas atuais, T1 no instante 2 vai ser 150,5 e o T2 no instante 2 vai ser 190,6. Eu posso continuar do mesmo modo até o I igual a 9 para calcular o I igual a 10, certo? Então a temperatura no 2, ou seja, na coordenada L, no final da placa, na superfície da placa exposta ao meio, no tempo 2,5 minutos, que é igual ao instante I igual a 10,
vai ser 143,9. Então a gente pode ver que para o método explícito e implícito ele deu algumas diferenças, mas no final, no instante i igual a 10, o T2 foi relativamente bem próximo, certo? Deu quase 5 graus de diferença, 5 graus em 140, então é bem pouca a diferença. Então ele foi relativamente bem próximo um do outro. O que a gente tem que perceber aqui é que o explícito ele é mais fácil de calcular, mas ele também tende a ter um resultado menos preciso do que o implícito. E a gente tem também uns comportamentos meio diferentes, certo? Então, se ele começa com 200 graus, certo? Ele tem uma geração aqui, eu estou tirando calor aqui, ele dá um pulo de temperatura no instante inicial e depois cai, certo? Se você for ver nos outros aqui, ele vai ter um comportamento meio diferente. A gente vai ver depois. Mas o implícito ele já começa decaindo aos poucos, certo? Porque ele tem que harmonizar todas as temperaturas em cada instante do tempo, tem que obedecer, certo, às equações diferenciais, que foram traduzidas em equações de diferença. Ele vai tender a ser um pouco mais preciso. Tá? Então, geralmente o explícito ele vai ter uma inconsistência inicial, mas no final ele tende a ter um resultado mais parecido com o implícito. Se eu estou interessado nos instantes iniciais também, eu posso reduzir o meu ΔT, certo? O meu passo no tempo, e ele vai ter um resultado mais preciso mesmo nos instantes iniciais. Aqui a gente pode ver, né, o resultado para cada um dos passos, e ele foi calculado aqui até o passo 40. Então, passo um tempo igual a 40. A gente estava interessado até 2 minutos e meio, né, 150 segundos, até o passo igual a 10. Então a gente vê como é que ele evolui no tempo, né, o T2. Então você vê, 200, 230. Baixa para 172, sobe para 179,9. Então ele vai fazendo isso até que ele fica monotônico e só cai. Tá? Esse comportamento você não enxerga no implícito. Então se você pegar os instantes iniciais e diminuir, você começa a ter um comportamento muito mais parecido com o que você vai ter analítico. Tá? O implícito já não apresentou essa característica mais estranha, tá? Então aqui a gente pode ver que ele é um pouco mais próximo do real, para o mesmo passo de tempo. Era mais ou menos isso. Qualquer coisa, entre em contato.